para juntos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Hoje eu vou ministrar um assunto meio polêmico no meio evangélico. Mas é um assunto muito importante. Gênesis capítulo 2, versículo 20 ao 22. Todos encontraram aí? Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre o sono do Espírito, né? O sono do Espírito Santo. Como ele se manifesta e o que acontece quando ele se manifesta. Nós já vivemos muito isso no passado e eu quero trazer isso de volta para os nossos dias. Experimentar isso. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui nesta noite reunidos e vamos ministrar a tua palavra. Que o Senhor traga clareza, espírito de sabedoria, o espírito de revelação e o espírito de profecia, de sinais, de prodígios e milagres estejam aqui neste lugar se manifestando. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Deus, em sua multiforme sabedoria, age como quer ao longo dos séculos. Deus é o Deus que age como Ele quer, faz o que Ele quer e na hora que Ele quer. Amém? Desde o início, Ele atuou e atua na terra com seu poder. Uma das formas de Deus agir em curas, tem várias maneiras para Deus trabalhar em curas. Mas uma das maneiras que Ele trabalha em cura, milagres e revelação, é o que chamamos de sono do Espírito, ou anestesia divina. Às vezes Deus nos anestesia e faz uma cirurgia na gente até dormindo em casa, né? Ele faz isso. Mas isso aí, isso é dos espíritas, né? Tem muito crente que fala logo, isso é dos espíritas. Não, isso não é dos espíritas. Os espíritas roubaram da igreja. Isso aí, né? Claro que a gente não usa bisturi para fazer cirurgia nem nada. Os anjos de Deus, eles quem operam. Através dos anjos, Deus faz sinais, prodígios e maravilhas. A palavra de Deus diz na carta aos Hebreus que os anjos são espíritos ministradores que ministram as bênçãos de Deus ao seu povo. Deus tem anjos. Aqui nessa noite está cheio de anjos. Se Deus abrir os seus olhos, você vai ver os anjos que estão aqui. E esses anjos estão para servir a igreja. A Bíblia diz que eles vão trabalhar, vão servir os salvos. E quem é os salvos? Quem é salvo aqui? Amém? Você é salvo? Eu sou salvo. Tem dúvida da sua salvação? Depois me procure para conversarmos sobre isso. Mas eu sempre tenho ensinado à igreja aqui o que é ser salvo, né, em Cristo Jesus.
E se você é salvo, o Espírito do Senhor, os anjos, o Senhor está liberando os anjos dele para trabalhar na sua vida, para trabalhar em seu favor. Em primeiro lugar, os anjos trabalham com operações espirituais. Os anjos trabalham operando de qualquer doença. O apóstolo Omar, o médico deu a ele 6 meses de vida. E disse para ele que o coração dele ia aguentar 6 meses apenas. Faz muito tempo isso. Antes dele pastorear a igreja lá em Braslândia, que hoje está com 31 anos, a igreja fez. E ele foi numa casa de uma irmã, numa oração, e Deus usou essa profeta, uma profeta, irmã Eva, eu a conheci, e Deus usou a irmã Eva para ele e falou assim: homem, eu estou te dando um coração novo. Aí ele ficou assim, né, que ele pensou que é porque ele tem um coração assim. Agora acho que já melhorou, né, depois de tantos anos. Mas o coração dele é meio durinho em certas coisas, né. Mas a irmã retornou a repetir e falou: tu não está entendendo. Eu estou te dando um coração novo. E quando ele foi no médico, fez exame novamente, o coração dele estava ótimo. E o Omar, até um dia desse, ele corria aí 2 tempos, 90 minutos, sem parar, jogando bola com os meninos lá em Braslândia, com os jovens, os irmãos da igreja lá em Braslândia. Agora não que ele sofreu um atentado, né? Entraram na chácara que ele morava e quase que matam ele. Ele teve que fazer uma cirurgia lá, eu esqueci, perdeu uma parte do órgão lá. Então ele não aguenta mais jogar bola. Mas até esse período, ele jogava bola uns 90 minutos, tranquilo, sem se aperrear. Porque Deus faz isso. Deus troca o coração. Deus troca os rins. Deus pode trocar algum órgão seu que está doente. Ele pode trocar, ele troca, ele faz isso. Algum órgão que estiver estragado, que estiver precisando de um novo, Deus pode trocar. O coração está com batimentos cardíacos muito fracos, querendo parar, Deus pode trocar. Porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Amém? E a gente olhando na história, ao longo da história, muitas coisas nós já vimos acontecer nesse aspecto. Eu vi uma irmã uma vez vomitar um câncer no meio da igreja. Vomitou um câncer no meio da igreja. E foi curada. E nós saímos para vários lugares pregando o Evangelho e ela dando testemunho daquele milagre que Deus tinha feito na vida dela. Que é isso? Espírito Santo. É o Senhor através dos anjos, colocando os anjos. Deus tem anjos ao teu serviço. Deus tem anjos ao teu serviço. Em segundo lugar, muitas vezes, Deus faz com que caia um sono para trazer uma palavra de revelação para nós. Às vezes Deus quer trazer uma palavra de revelação. Nós ministramos, oramos pela pessoa e às vezes a pessoa é anestesiada. Ela cai no chão, anestesiada. Um sono. E aquele momento que ela cai anestesiada, se ela tiver enfermidade, os anjos vão operá-la. Ela vai ser operada naquele momento. Mas muitas vezes a pessoa cai ali no chão, debaixo daquela unção, para ter uma revelação. Deus vai revelar alguma coisa para ela. Deus vai dar direção, mostrar alguma coisa
que está oculto. Mostrar um caminho que você não está conseguindo chegar. Às vezes você tem um sonho, tem um desejo de ser um empresário, de montar uma empresa, mas não sabe nem por onde começar. Ou tem uma empresa e as coisas estão travadas. Deus pode trazer revelação e mostrar para você, destravando, mostrar para você o caminho. Lá em Gênesis, ainda no capítulo 15, você vê que no capítulo 2, Deus fez cair um sono. Caiu um sono em Adão. Adão teve um sono que foi anestesiado e ali foi tirado da costela dele. Foi uma cirurgia e foi tirada a mulher. Em Gênesis capítulo 15, versículo 12 ao 16, ele diz assim, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, o que Deus estava fazendo aqui? Trazendo uma revelação sobre o povo hebreu, que eles iriam se tornar escravos um dia, mas que Deus ia punir os que os escravizaram. Às vezes Deus permite, Deus não manda, mas Deus permite que pessoas nos humilhem. Deus permite. Só que eu digo uma coisa para você, Deus traz juízo sobre aquela pessoa. Ai daquele que humilhar você. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Se você foi humilhado, Deus permitiu que aquela pessoa te humilhou. Mas vai chegar um momento que vai vir um juízo sobre a vida dela. Vai vir um juízo de Deus. Mas antes que ela experimente o juízo de Deus, ela vai ver Deus erguer você. Ela vai ver Deus levantar você, exaltar você. Aí depois Deus vem e aplica o juízo sobre ela. Pastor, A palavra de Deus diz, ai daqueles que mexerem com os meus pequeninos. Quando ele fala pequenino, não está falando das crianças ali. Está falando do povo dele. Nós somos pequenos diante de Deus. Nós somos como crianças aos olhos de Deus. Ele nos olha. Também não é porque nós somos vistos como crianças aos olhos de Deus que vamos sair fazendo qualquer besteira por aí, né? Muitas pessoas têm recebido esse sono do Senhor. E quando acordam, testemunham terem recebido revelações do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro na Ocidental, há muitos anos atrás, em 94, nós estávamos nessa pegada, né? Nós estávamos nessa pegada, ministrando, e na época ia ter eleições, e eu me lembro que eu entrei no mundo espiritual, entrei num sono divino, numa anestesia divina, e eu vi o anjo do Senhor. E ele falou para mim, olha, vai acontecer, o presidente vai ser fulano de tal, que na época foi o FHC.
O presidente da República, quem vai ganhar, vai ser o Fernando Henrique. Falou para mim. Falou, vocês vão ter uma moeda que vai ser tão forte quanto o dólar. Desse jeito Deus falou. Vocês terão uma moeda que será tão forte como o dólar. Não lembra disso? Cláudia, Jéssica, é do tempo do século XIX. Lembra? Então, assim, Deus falou isso. E falou que ia me dar um filho varão. Foi quando ele falou que eu já tinha tido 3 filhos mulher, né? E a mulher ficou grávida, a gente sabia. E Deus falou que ia me dar um filho varão. Tudo isso ao mesmo tempo, naquela ministração espiritual. E muitas outras coisas nós experimentamos, muitas curas, muitos milagres, muitas revelações que Deus trouxe para nós, tudo naquela época. E Deus quer fazer a mesma coisa, ou muito mais. Deus quer fazer, Deus não quer que eu fique vivendo nostalgicamente. Ai, porque Deus fez. Não! Deus faz! E Ele vai fazer mais, em nome de Jesus. Eu busco mais. Eu vivi aquele momento. Eu quero viver um outro momento maior, com a glória de Deus maior se manifestando, com mais revelação, com mais clareza, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, nós vimos que Deus muitas vezes faz os nossos inimigos dormirem para não nos verem. Interessante isso, né? 1 Samuel capítulo 26, versículo 12. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 26, e o versículo 12. Ele diz assim, ó. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém ouviu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Deus fez cair sobre os que estavam com Saul e o próprio Saul. Deus fez eles caírem em um profundo sono para que Davi não fosse pego. Porque Saul estava perseguindo a Davi. Ele foi rejeitado Saul foi rejeitado por Deus para ser rei. E Deus mandou ungir a Davi. E Saul sabia que Davi era o escolhido de Deus. Saul teve depressão. E quem era que ia lá fazer Saul ficar bom? Davi foi lá aplicar uma musicoterapia. Quando Davi tocava, Saul ficava bom. A Bíblia diz que o espírito mau da parte do Senhor se apossou de Saul. E Davi com a harpa tocava, aquele espírito deixava ele em paz. A musicoterapia que a gente chama, né? E aqui nós vemos que Saul, mesmo diante de tudo isso, mesmo Davi tendo matado Golias, nós vemos um Saul querendo ver a caveira de Davi, querendo destruir Davi. Mas Davi, naquele momento, chegou num determinado lugar. Ele poderia ter matado Saul, mas ele disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Não fez. E Deus não deixou Saul acordar para ver, porque poderia matá-lo, né? Poderia matá-lo. Então ali foi uma proteção. Quantas vezes você está em perigo e Deus te deu proteção? Uma vez um bandido entrou no ônibus na Santa Maria, roubou todo mundo e não me assaltou.
Saiu roubando, pedindo celular, pedindo carteira, pedindo... E depois que roubou, todo mundo desceu do ônibus. E não me assaltou. Eu fiquei invencível ali diante dele, com certeza. Eu já passei por lugares assim que, às vezes, precisava passar e vi assim que tinha proteção de anjos. Tinha proteção de anjos. Deus faz isso. Os anjos estão aqui. Eles são ministros. Eles vão ministrar. Vamos ficar de pé. Nós vamos praticar isso aqui. Nós vamos botar na prática. Amém? Glória a Deus.